E a notícia que eu trago para abrir a minha participação no Jornal da Bandeirante Gente é destaque, por exemplo, hoje de manchete principal de um dos principais jornais brasileiros do estado de São Paulo. STF impede estados e municípios de cortar salário de servidores. Então, na verdade, nós temos dois tipos de trabalhador no Brasil. São duas categorias, uma de primeira categoria, que são os funcionários públicos, e outra de segunda categoria, os trabalhadores da indústria ou do setor privado. Porque esses tiveram redução de salários, junto com redução de jornada, quando não desempregados, perderam os seus empregos. Agora, o funcionarismo público não perde, e ontem, por 7 votos contra 4, o Supremo Tribunal Federal, invocando a cláusula pétrea da irredutibilidade de vencimentos, determinou que estados e municípios não podem reduzir salários dos seus servidores, nem numa crise tão grave como essa que nós estamos vivendo. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui do Jornal Gente, e a todos que estão conosco também em áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, nas nossas lives que estão abertas aqui para o Jornal Gente. Eu estava pensando, né, Zé Paulo, o quanto as autoridades públicas têm lutado para assumir a autoria de boas notícias num momento em que as boas notícias escasseiam mais do que nunca, não é? Eu estou falando isso porque hoje de manhã houve um tweet que foi publicado pelo General Ramos, trazendo uma das informações mais esperadas e mais importantes do momento, que é o auxílio emergencial. Vai ser prorrogado? Não vai? Por quanto tempo? Quanto vai se pagar? Ele publicou e logo na sequência, 2 minutos depois, ele apagou o tweet. Mas a gente tem o tweet aqui registradinho, direitinho, no perfil oficial do ministro General Ramos. Foi ato falho, é? Então, isso a gente ainda vai descobrir, Zé Paulo. Pode ter sido ato falho, ele pode ter se arrependido, porque hoje vai haver uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, presidente da Caixa, Onyx Lorenzoni, que vão debater a questão do auxílio emergencial. Será que isso tudo já estaria decidido e aí o ministro Ramos furou aqui a prerrogativa de dar a boa notícia? Ele escreveu o seguinte, olha, o governo vai pagar 3 parcelas adicionais de R$ 500, R$ 400 e R$ 300 reais do auxílio emergencial. A proposta faria o benefício chegar neste ano a pelo menos 229 bilhões de reais. Isso é 53% de toda a transferência de renda já feita no programa Bolsa Família desde o seu início em 2004. Ou seja, deu aqui a notícia, furou todo mundo, ainda faturou em cima, dizendo que é um programa maior do que o Renda Família. Aí leu e, por algum motivo, na sequência, apagou. Então, que fique claro, isso aqui foi um tweet do General Ramos, não é ainda o anúncio oficial do governo. Mas que vontade, né, que os nossos governantes, que os nossos políticos hoje têm de chamar para si a declaração das boas notícias. Se vocês pensarem o que aconteceu nessa semana com a gente aqui no Jornal da Bandeirante Gente, nós entrevistamos anteontem o ministro Rocieli Soares, secretário da Educação de São Paulo. Perguntamos 3 vezes para ele, ainda para ter certeza. Secretário, não tem data para votar aula em São Paulo? Não tem data, isso é impossível falar agora. Não tem mesmo data, secretário? Não tem. Diz que só tinha o protocolo. No dia seguinte, ontem, o secretário anunciou que as aulas voltam em São Paulo lá em 8 de setembro, mas é uma data, é uma perspectiva. Da mesma forma, ontem, o prefeito Bruno Covas, numa dessas lives feitas com bancos privados, que também viraram moda nesse momento, disse que São Paulo está quase na fase amarela e que é muito provável que já a partir de segunda-feira, bares, restaurantes e salões de beleza possam reabrir na capital. Mas esse anúncio é feito amanhã, oficialmente, no chamado pelas más línguas de Dória Show, aquela entrevista coletiva de todos os dias, 12h45, que é promovida pelo governo do estado de São Paulo. Então, há uma ânsia nesse momento de um furar o outro com decretação de boas notícias,
milícias e há aqueles que preservam ali a ordem natural das coisas, e aí fica muito estranho, não é? Você num dia dizer que não há a menor perspectiva e no dia seguinte não só ter essa perspectiva, mas como ter também a data cravado que teria mudado em 24 horas. Thaís, a retomada das aulas tem um outro fator aí que eu não consigo entender, hein? Qual, Zé? Foi anunciado ontem. Isso. Só que vai ser publicado no Diário Oficial do Estado quinta-feira que vem, dia 2 de julho. O que justifica isso? Vai depender do número, né, que nós vamos ter até quinta-feira que vem, né? Isso que foi avisado. A expectativa que se tem é que São Paulo esteja numa nova fase a partir da semana que vem. Os dados, na verdade, vão ser divulgados amanhã, né? Estão sendo fechados hoje, são divulgados amanhã. A gente tem aquela mudança das bandeiras aqui no estado de São Paulo, e a expectativa então que se tenha esse anúncio foi feito com base na expectativa que se tem para a semana que vem. É o assunto do momento esse, viu? Zé Paulo, Cláudio, até o Cláudio vai falar agora, só interromper aqui para trazer essa informação. Mas é o assunto do momento. Ninguém fala em outra coisa a não ser nessa questão da retomada. Eu tenho uma visão diferente aqui. Acho que o secretário Roscielli é um homem sério, é alguém que tem uma experiência nessa área da educação, sabe como funciona uma escola, sabe que é difícil não ter aglomeração. Quem vive esse ambiente escolar, é só perguntar para o professor. Se tem um professor próximo aí, pode ser o aluno do ensino médio, né? Os alunos, a gente lembra da época em que estava na escola, essas aglomerações elas são comuns, não só na sala de aula, na hora do recreio, os grupinhos que se organizam ali para conversar, para trocar ideia. Então, assim, não tem como você não deixar a escola, na minha avaliação, por último, e fazer um retorno gradual. É uma situação diferente de todas as vividas, né? Então, me parece que há uma certa prudência aqui do governo de São Paulo em relação a esse assunto. É difícil, a nossa realidade econômica é diferente de outros países, mas alguns protocolos macros, né, têm de ser seguidos, e esse é um deles. Em nenhum lugar do mundo a escola voltou antes de outras atividades. A escola é a última a voltar. Ah, mas o pai precisa trabalhar, precisa deixar a criança com quem? É verdade, é um problema aí a ser enfrentado, por isso se fala no retorno gradual, 35% num primeiro momento, aqueles pais que não têm com quem deixar os filhos. Agora, acho que atacar apenas essa medida, né, que é uma medida de precaução, que pode evitar a disseminação do vírus, sem trazer argumentos sólidos, é apenas criticar algo sério, um debate sério que está sendo travado aqui em São Paulo. Olá, muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade. Bom dia, Pedro Campos. Olha, a Polícia Federal está nas ruas, é esse destaque que eu trago aqui para os nossos ouvintes. Uma operação denominada Fiat Lux, que investiga fraudes na estatal federal eletronuclear. Só para lembrar que ainda há muita roubalheira, muita safadeza dos governos do PT para investigar. Essa operação investiga corrupção no governo Lula. Um dos alvos principais é o então ministro das Relações Exteriores, de Minas e Energia, ministro de Minas e Energia do segundo governo Lula. Ele esteve no cargo entre os anos de 2005 e 2007 e é acusado de receber propina em contratos assinados através dessa empresa estatal que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Também é alvo o deputado Aníbal Ferreira Gomes, lá do Ceará, que tem ligações muito próximas ao senador Renan Calheiros, e foi recentemente esse deputado condenado, inclusive, à prisão em outro processo de corrupção. É tudo gente muito, muito perigosa. Essa investigação teve como base o acordo de delação premiada dos lobistas Jorge e do filho dele, Bruno, que são ligados ao PMDB. Esses dois, chama-se Jorge Luiz e Bruno Luiz, eles foram presos em Miami em 2017 por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba. A operação de hoje é ordenada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Foram expedidos 12 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão. Enfim, esperamos ainda hoje em coletiva da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal para explicar os detalhes de mais essa safadeza investigada.
Bom, são 8h10. Daqui a pouquinho tem entrevista importante aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Hoje nós vamos conversar com o ex-presidente da República, Michel Temer, né, sobre a conjuntura política, sobre os principais acontecimentos do momento e também, claro, as medidas que estão sendo tomadas pelos governantes em relação à pandemia do coronavírus.